Vamos mergulhar aqui um pouco na palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a palavra no início de tudo. De onde tudo começou. Gênesis, capítulo 1. Tá bem fácil, né? Logo, o primeiro livro da Bíblia. Eu fiquei pensando, meu Deus, o papel da mulher, a importância da mulher, o propósito da mulher. Tudo isso, a gente precisa voltar para o início, né? A gente precisa pensar qual foi o propósito de Deus em criar a mulher. Qual foi o propósito de Deus em criar a humanidade. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E eu queria que a gente refletisse aqui sobre essa primeira mulher da Bíblia. Quem foi a primeira mulher da Bíblia? Eva. Mas a gente vai ver aqui um panorama geral da criação do ser humano. Que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Todo mundo abriu aí? Glória a Deus. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Aí a gente vê aí dois pontos aqui nesse versículo 28. O Senhor falou para Adão, governe a terra e domine. Vamos repetir? Governe a terra e domine sobre todos os animais. Então, aqui é para a gente entender o panorama do que Deus deu ao homem, ao ser humano. Deus deu a autoridade do homem sobre a terra de governar e de dominar. Amém? Essa é a promessa de Deus, o propósito, a autoridade de Deus sobre o homem foi que ele dominasse a terra e governasse. Aí a gente vê agora Gênesis 2, 15 a 17. Vamos passar aí? Gênesis 2, no versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou. Olha, preste atenção que Deus deu o jardim para Adão cultivar. Então, isso quer dizer que Adão tinha que trabalhar. Vocês concordam? Porque tem gente que fala assim, que coisa, depois que Adão pecou e veio o trabalho, culpa de Adão. Não, mas tinha trabalho sim. No jardim do Éden, Adão não ia ficar lá só de perna para cima, não. Deus disse a ele que ele ia cultivar e tomar conta do jardim. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Deus deu essa instrução especificamente para quem? Para Adão. Até esse momento, Eva não existia. Então, Deus chamou Adão e disse a ele, você pode comer todos os frutos aqui das árvores, menos uma árvore, um fruto que você não pode comer. Porque no dia que você comer, certamente morrerá. E aí a gente vê no versículo 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então aqui, quando a gente vê, essa minha tradução aqui é NVT, que é Nova Versão Transformadora. Tem outras versões, como ali, né? Está aqui no projetor. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que ele seja idônea. Quem sabe o que é idônea? É o que, mulher? Idônea? Experiente, capaz. Lhe darei uma ajudadora capaz. Né? Alguém idôneo, capaz. Então, essa terminação aí, no hebraico, ajudadora é Ezer. É a mesma terminação quando fala do Espírito Santo como nosso ensinador. Então, Ezer Kenedo é o termo no hebraico, lá no original desse texto aí de Gênesis 2:18, está se referindo à mulher. Olha que coisa linda. Ezer Kenedo, ajuda que vem do alto e capaz. Lá no Salmo 46:1, quando fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
Socorro bem presente na hora da angústia. Esse socorro aí está como Ézer. Esse socorro que vem do alto. Então, aqui em Gênesis 2:18, Deus está dizendo para nós que o propósito dele em criar a mulher é que ela é uma ajuda do alto capaz. Olha aí, mulher. Sua autoestima não se elevou agora? Você é uma ajuda do alto para o homem. E aí, maridos? Gostaram dessa ideia aí? Ô, glória! Ajuda do alto e uma mulher capaz. Então, aqui a gente vê, gente, a origem, o propósito original de Deus ao criar a mulher. Que a mulher seja uma ajuda, um socorro para o homem. Que a mulher seja valorizada. Que a mulher é uma mulher inteligente, uma mulher bonita, né? Uma mulher que tem o caráter de Cristo. Esse é o propósito de Deus ao criar a mulher. E hoje a gente vê, infelizmente, uma deturpação disso, né? Ao longo da história, ao longo dos anos, o que é que a gente vê? O que é que a humanidade fez com a mulher? Como foi esse trato com a mulher? A mulher subserviente, mulher tratada como inferior, né? Apenas como um instrumento qualquer, né? Como uma qualquer coisa, um lixo muitas vezes, né? Tratada como alguém de menor valor. E isso é o que depois da queda aconteceu. A mulher saiu desse propósito original de ser uma mulher valorosa, uma mulher que tem autoestima sadia, uma mulher santa, inteligente, capaz, companheira. Esse foi o propósito de Deus ao criar a mulher. E a gente vê que Eva, essa mulher que Deus criou, ela era a expressão plena da santidade e da justiça de Deus. Olha que coisa linda. A mulher com uma expressão plena de santidade e de justiça de Deus. Esse foi o propósito de Deus ao criar a mulher. Só que aí a gente vê como tudo foi tão deturpado, não é verdade? Hoje em dia a gente vê a mulher querendo conquistar o seu lugar, né? E ela conquistando mesmo. O Brasil, a gente teve essa experiência de ter uma mulher presidente, né? Tantas histórias que a gente vê de superação, mulheres guerreiras, mulheres que têm vencido, que têm crescido, mas a gente também sabe quantas mulheres que têm sofrido, quantas mulheres que têm sido castigadas, violentadas, e ultimamente parece que virou uma moda, né? Muitas mulheres sendo mortas, machucadas, violência doméstica, muita coisa vindo à tona. Eu acho que existia muita coisa por debaixo do pano, né? Com certeza existia. E hoje em dia está vindo à tona. Mas assim, a gente tem visto casos que a gente tem se horrorizado. Como a mulher tem sido deturpada neste papel original de Deus. E aí a gente fica se perguntando, será que tem esperança? Vocês acham que tem esperança de mudança? Tem, e como tem? A gente vai chegar lá. Mas eu queria só abrir um parêntese aqui, que a gente continuando aqui esse versículo, depois do versículo 18, né? Que o Senhor falou que não era bom que o homem estivesse só, porque Deus criou os animais. Cada animal tinha seu par. E aí estava lá o homem, de repente, o homem estava sozinho, não tinha ninguém na mesma imagem e semelhança dele, né? E aí no versículo 19 diz assim: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse ou completasse. Aí só um parêntese aqui, eu fiquei pensando, por que Deus primeiro mandou Adão dar nome a todos os animais e depois fez Eva? Eu fiquei pensando, ele podia ter feito Eva logo, né? E depois chamava os animais para eles darem o nome. Mas eu acho que é porque mulher é tão subjetiva. Eu acho que mulher não ia ter briga ali. Que eu acho que a mulher não ia querer dar o nome do hipopótamo. Acho que isso está muito feio. Hipopótamo, não. E rinoceronte, que nome feio. Então eu acho que ia dar briga, confusão. Aí Deus, como Deus também quis ser objetivo, Deus primeiro chamou os animais. Ó, Adão, bota o nome em todo mundo. Aí Adão deve ter sido bem objetivo, né? Olhou assim, tem cara de hipopótamo, vai ser hipopótamo, vai ser jacaré. E pronto, resolveu o problema. Aí depois foi que Deus fez Adão cair no sono profundo e aí ele fez Eva. Mas aí, eu queria pensar com vocês uma coisa. Deus não fez Eva logo, não é isso?
Primeiro Deus fez os animais, depois fez o homem, chamou todos os animais ali para Adão dar o nome, e só depois ele fez Eva. Aí também eu fiquei pensando, por que isso? Além dessa brincadeirinha aí que eu fiz, mas eu fiquei pensando, na verdade, Deus queria que Adão desse muito valor à mulher. Porque, quer dizer, Adão se sentiu só. Deus podia ter feito logo o homem e mulher. Não. Ele criou os animais, criou Adão. Adão ainda ficou ali, vendo os animais, trabalhando. Mas ele estava só, ele não tinha alguém para se relacionar. E aí, Deus deixou dar esse tempinho aí para Adão realmente sentir a necessidade de ter a mulher. E foi aí que Deus criou a mulher. E aí, aqui no versículo 23, pelo menos aqui na minha tradução, quando Deus trouxe a mulher para o homem, no versículo 23, no meu diz assim: finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então aqui existe assim um êxtase, né? Uma alegria, uma exclamação de Adão, uma alegria de ter recebido de Deus Eva, essa mulher. Então ele entendeu que essa mulher era um presente de Deus para ele, um presente do Criador. Amém? Sua mulher é um presente para você, marido? Você reconhece isso? Esses amém tá xoxo, misericórdia, Senhor. Amém, irmão? Você reconhece aí sua mulher como uma bênção do Senhor? Ah, sim, amém. Então, a gente vê aqui, no versículo 23, essa forma como Deus fez, né? Deus deixou Eva para o final, a cereja do bolo. Depois que ele fez tudo, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Aí ele foi e fez a companheira, aí Adão ficou todo feliz. E aí no versículo 24, aqui a gente vê o início da família. Aqui a gente vê a base da família. É quando Deus diz, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam num só. Então aqui é o projeto original de Deus. Homem e mulher se unindo em uma só carne, formando uma família. Amém? Esse é o princípio de Deus, que nós entendemos que é o certo. No versículo 25, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aqui a gente vê a criação, homem e mulher, como expressão plena da justiça e da santidade de Deus. Eles estavam ali, nus, mas eles não tinham vergonha. Eles não tinham restrições, eles não tinham segredos. Eles estavam em perfeita harmonia. Olha que coisa linda. E a gente crê, irmãos, que isso pode ser restaurado. E Deus quer restaurar isso entre nós. Amém? Essa perfeita harmonia de um casal é possível sim. Em Cristo, a gente pode voltar a essas origens aqui e viver o padrão de Deus. Você quer? Você crê nisso? Então, os dois ali, eles estavam nus, não tinham reservas, não tinham vergonha. Eles tinham uma parceria. Eles viviam ali em comum acordo, em conjunto, para cumprir o propósito de Deus. Então, assim, aqui o propósito de Deus é criar o homem e a mulher. Exprime o valor do homem, o valor da mulher. Exprime aqui o papel do homem e o papel da mulher. Juntos, vivendo felizes. Sem briga, sem confusão, sem disputa. Quem é mais, quem é melhor, quem pode mais, né? Não tinha isso. Eles viviam em perfeita harmonia. Então, a gente vê aqui que eles desfrutavam de grande bênção. Adão e Eva desfrutavam de algo maravilhoso lá no paraíso. Eles eram ensinados diretamente por Deus. Vocês já pensaram nisso? A palavra do Senhor diz aqui que todos os dias, no final da tarde, Deus aparecia para conversar com Adão e Eva. Então ali ele ensinava, o Senhor ensinava todas as coisas daquele casal. Eles desfrutavam da presença de Deus. Então só isso aí já é uma coisa grandiosa. Eles eram ensinados diretamente por Deus. Eles tinham saúde plena. Eles tinham paz, tinham harmonia. Eles não sentiam medo, não sentiam dor. Imagine, Adão e Eva tinham tudo. Vocês concordam comigo? Eles eram muito abençoados. Mas, no meio dessa história linda, maravilhosa, perfeita, entra um personagem aqui, nessa história. Quem foi que entrou? A serpente, expressando aqui o diabo. Né? No capítulo 3, entra em cena o diabo na forma de serpente. E o pecado dá início aqui.
Só que assim, aqui fala do pecado da humanidade, quando ele começa. Só que o pecado já deu início muito antes lá, na época do tempo dos anjos, né? Teve início quando os anjos se rebelaram contra Deus. Quando ainda nem existia a terra, os anjos se rebelaram contra Deus. Através de rebelião e orgulho, o pecado foi gerado. Então, Lúcifer arrastou 1/3 dos anjos do céu, em consequência da rebelião dele. E agora, esse Lúcifer, que é Satanás, ele veio para fazer com que a criação plena de Deus também pecasse. E aí a gente vai ver aqui a sutileza da serpente, como foi que ela atuou na vida desse casal. E aí eu queria pensar com vocês aqui uma coisa, refletir. Por que será que o diabo veio tentar Eva e não Adão? Vocês já pensaram nisso? Por que será que a serpente não foi logo para o homem, que Deus ali criou ele primeiro, Deus deu ordenança a ele, você não pode comer do fruto dessa árvore. Mas a serpente não foi para Adão, ele foi para Eva. Por que será? Vocês já pensaram nisso alguma vez? O que é que acontece? O diabo, com certeza, de cara, ele não foi lá tentar Eva. Ele ficou ali, ó, sondando, tentando ver ponto fraco, tentando ver alguma coisa ali por onde ele ia entrar para tentar um daqueles dois. E assim é com a nossa vida. A gente precisa estar muito atento e conhecer os nossos pontos fracos, porque o diabo existe, né? A gente sabe que estamos numa guerra espiritual. O diabo existe o mundo espiritual, que a gente não pode ficar desapercebido. E o diabo, ele sonda, ele fica ali, ó, ao nosso derredor, e ele conhece o nosso ponto fraco. Por isso que a gente precisa se conhecer. Você conhece seu ponto fraco? Você conhece as suas dificuldades? Você sabe os momentos que você fica mais vulnerável? Você precisa saber disso, porque o diabo sabe. E é nesse ponto aí que ele vai querer tocar na sua vida. Então eu penso que o diabo, sondando, observando Eva, a postura dela, observando Adão, eu acho que ele entendeu, percebeu que por Eva seria mais fácil. Talvez por ver Eva mais sentimental, né? Talvez por ver Eva mais sensível, de talvez desfrutar a beleza de uma flor, o perfume, né, de brincar com o animal. E talvez Adão mais objetivo, né, trabalhando, cuidando de tudo, mais atento ali às coisas. Então talvez ele viu esse ponto fraco na mulher, de ser mais sensível, de ser mais ali pensativa, subjetiva. O fato é que ele foi em Eva. E a outra pergunta que eu queria fazer: o que será que levou Eva a pecar? Já que Eva tinha tudo, você pensa assim, né? Poxa, Eva tinha tudo. Eva tinha um marido maravilhoso, tinha aquele paraíso, tinha a presença de Deus, tinha tudo ali perfeito. O que fez ela querer, né, provar daquele fruto? Porque assim, se a gente for ver aqui no capítulo 3, abra aí rapidinho, a gente vê aqui a sutileza e a astúcia do diabo. Note que o diabo, quando ele vem para nos tentar, ele não vem com chifres, com garras, com olhos vermelhos. Ele vem com sutileza. E ele veio como uma serpente que existia ali no paraíso. E aí aqui fala, no capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente te disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha a sutileza. Ele veio deturpando o que Deus falou. Aqui ele está falando assim: Deus não disse que não é para vocês comerem nenhuma árvore do jardim? Aí Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Aí a serpente astutamente começou o plano dela. Ela respondeu: é claro que vocês não vão morrer. A serpente respondeu: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então aqui a gente vê que Eva se deixou seduzir, né? Ali ela conversando, a serpente mudando ali um pouco, deturpando o que Deus disse, ela ali conversando, e aí o diabo foi envolvendo ela. E a gente vê que a estratégia do diabo sempre é a mesma.
O diabo vem sutilmente e vem questionando os ensinamentos de Deus, vem gerando dúvidas sobre a bondade de Deus. Às vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, às vezes você está descontente no seu casamento, às vezes você está descontente no seu trabalho, aí vem aquela sutileza, começa a falar, mas será que isso é errado mesmo? Será que se você ter um contato na internet com alguém, seu marido nem vai saber, você se comunicar com algum rapaz na internet, ter um relacionamento assim sem ninguém precisar saber, pelo menos vai ser algo que vai lhe fazer bem. Será que isso tem algum problema? Você não tá traindo seu marido fisicamente, é só algo, um contatozinho, um contatinho na internet. Então a gente vê às vezes umas sutilezas, sabe? Umas coisinhas bobas. Tem nada não, é só um pouquinho. E é assim que o diabo vai envolvendo as pessoas. E foi dessa forma que ele envolveu Eva. O diabo semeou a dúvida, seduziu Eva com algo a mais que ela ainda não tinha. O diabo soube discernir qual era o ponto fraco de Eva. Então, assim como ele soube discernir o ponto fraco de Eva, ele também fica sondando, prescrutando a nossa vida para tentar descobrir o nosso ponto fraco. E aí é que eu faço a pergunta para vocês. Muitas vezes nós temos uma insatisfação, um descontentamento, e a gente não consegue enxergar aquilo de bom que Deus tem nos dado. Às vezes assim, tem uma mulher que quer casar muito, sonha e ora e pede a Deus que case, quer casar, ô Senhor, me dê um casamento. Aí tem aquela outra que está casada e está reclamando do marido. Ah, porque meu marido faz isso, que meu marido tem aquilo, que não sei o quê, que não me ajuda. E não está agradecendo, não está valorizando aquilo que Deus deu a ela, que é o casamento. Então a gente vê sempre coisas dentro da nossa vida que fazem com que a gente fique descontente. Aí você pensa assim, minha casa é tão pequena, né? Meu apartamento é pequenininho. Ai, como eu queria ter uma casa grande, uma casa maior. Aí você olha assim, aquele condomínio, uma amiga sua que mora assim num condomínio lindo. Ai, eu ia ser tão feliz se eu morasse nesse condomínio. Aí você vê aquela que está lá naquele condomínio lindo, maravilhoso, e está lá sofrendo porque ela também não tem algo que ela gostaria de ter. Não é verdade? Você pode ir num palácio, numa mansão. Você vai ver pessoas lá descontentes, sempre querendo algo mais. Então, esse algo mais foi o que o diabo discerniu em Eva para seduzi-la. Ele disse a Eva que no momento que ela comesse daquele fruto, ela ia ser igual a Deus. E ela ia discernir o bem e o mal. Aí você fica pensando, poxa, mas Eva precisava disso? Eva tinha o próprio Deus ali, a presença dele. Eva desfrutava de tantas coisas maravilhosas. Por que que ela pensou nisso de querer ser igual a Deus? Mas e tem gente até que até julga Eva e fala, lá, se eu encontrar Eva, quando eu morrer, se eu encontrar ela, eu vou pegar Eva, porque isso não está certo, ela acabou com a nossa vida. Só que se a gente for pensar, avaliar a nossa própria vida, será que muitas vezes a gente também não age como Eva? Da gente se deixar seduzir por esse descontentamento, né? Por esse desejo de ter algo mais, que faz com que a gente se rebele contra Deus. Talvez nas pequenas coisas, não é aquela grande rebeldia, mas é o fato de você murmurar, o fato de você reclamar, o fato de você estar sempre vendo defeito em tudo. Isso é algo que desagrada ao Senhor. E muitas vezes, amados, chega ao ponto da gente realmente tomar decisões e atitudes que vão totalmente contra a vontade do Senhor. E de repente você se vê sem nada. Você pensa assim, meu Deus, eu tinha uma vida tão boa. Às vezes até uma situação de trabalho, às vezes você que nem é casada, mas uma situação de trabalho que você se vê tentada naquela situação ali, que você pode, de alguma forma, se beneficiar com algo que você sabe que é errado, mas aquela porta se abriu e você está precisando tanto. Aí você entra por aquilo ali de uma forma tão sutil, não era a sua intenção, né, de fazer nada errado, mas aquele jeitinho brasileiro, aí você vai, não, porque vai ser melhor, só que aí de repente é uma situação que você acaba perdendo emprego, perde a reputação, tantas coisas que pode acontecer com essa pequena sutileza do diabo, com esse desejo de ter sempre algo mais e de nunca estar contente com aquilo que a gente tem. Então a palavra que eu queria deixar para vocês nessa noite é a palavra de gratidão. Como está o teu coração? Você está grato ao Senhor pelo que você tem? Bom, pastora, meu casamento não está lá essas coisas. Meu filho adolescente, meu Deus, vai falta arrancar os cabelos, estou ficando louca.
E aí, várias dificuldades. Mas será que só tem dificuldade na sua vida? Então, vamos ver as coisas boas, irmãos. Vamos nos alegrar, vamos nos contentar com o que temos. Porque quando a gente agradece, aí é que Deus se agrada de nós. Aí é que Deus nos abençoa. Mas se a gente viver murmurando, reclamando, Provérbios 19:13 diz que a esposa briguenta é como uma goteira constante. Não sei se vocês têm essa experiência de viver com a esposa briguenta, mas deve ser muito ruim. Uma mulher que está o tempo todo reclamando, murmurando, brigando, nada tá bom. Não sei se você tem essa experiência com sua mãe, não sei. Mas a gente precisa mudar essa postura. As mulheres dessa igreja não são assim, em nome de Jesus. Não são. Mesmo apesar da luta, da dificuldade, mas a gente está louvando a Deus. A gente aí bota o louvor bem alto, aí é que bota o louvor alto, aí é que vai glorificar o Senhor. Eu faço assim. Quando eu vejo a pia lá cheia de prato, aí é que eu boto um sonzinho e eu vou louvar o Senhor ali. Vou louvar a Deus para poder a gente passar na prova dando glória a Deus, dando louvor, que o negócio passa mais rápido. Amém, queridos? Então, assim, a gente precisa ter esse coração grato e de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes é o filho, é o marido que está nos desagradando, que está fazendo coisa que deixa a gente nervosa. A gente sabe que todo mundo tem dificuldade. Eu não estou aqui pregando algo que a casa da pastora deve ser uma paz, uma tranquilidade. Oh, meu Deus, é aquela harmonia que ninguém nunca briga. A gente sabe que não é assim. Nós somos seres humanos. Temos dificuldade, sim. Temos diferença, sim. Mas a gente precisa entender que nossa boca é para abençoar. Nossa boca é para bendizer. Porque existe poder nas suas palavras. Você sabia disso? Deus criou todas as coisas pela palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Foi pelo poder da palavra. E nós, principalmente nós mulheres, temos o poder da palavra, sim, de plantar sentimentos no coração. Você concorda comigo? Talvez coisas que você recebeu lá na infância, de sua mãe, sem querer. Às vezes sua mãe lançou palavras ruins sobre a sua vida. E isso fica reverberando até hoje, você fica lembrando. Então, com você tem que ser diferente. Você tem que ser o instrumento de bênção do Senhor. Ainda que seu filho, seu marido, sei lá quem quer que seja, esteja te deixando nervosa, você achando que vai ficar louca. Mas é o momento de você abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu ouvi a pregação da pastora Helena Tanuri esses dias atrás, e ela falando justamente sobre essa questão de não emprestar a boca para o diabo. Ela disse, eu não vou ser parceira de Satanás, eu vou falar as coisas, de palavras de bênção e não de maldição. E ela contando a experiência do filho dela, que o filho dela era terrível. Diz que o menino era daquele tipo de criança que ia para a água lá do vaso sanitário, quando viu o menino estava dentro da água, mexendo na água. Tudo que você imaginar dentro de uma casa, ele aprontava. E ela não abria a boca para dizer, eu não te aguento mais, você é um terror na minha vida. Ela não dizia isso, ela abençoava ele, ela botava a mão na cabeça dele. Quando ela estava mais nervosa, aí que ela dizia, você é um ungido de Deus, você é um profeta do Senhor. Quando você acorda, o diabo treme quando você abre o olho. Você vai ser poderoso no mundo espiritual. Você vai arrebatar almas do inferno. E ela dizendo, quando ela estava assim nervosa, querendo xingar, espraguejar, aí que era a hora de abençoar. Amém? Vamos exercitar isso, mulheres. Quando seu marido estiver te tirando do sério, você vai abençoar ele. Você vai declarar palavras de bênção, para que isso fique impresso no coração. Amém, amadas? Então, a gente precisa realmente valorizar o que nós temos e agradecer ao Senhor por tudo. Esse é o propósito. A gente vê que Eva agiu por impulso. Eva agiu por impulso. Quando o diabo lançou aquela semente no coração dela, que o olho dela brilhou, a palavra diz que ela viu a árvore, ela achou a árvore linda. Está aí no texto que fala. Ela viu a árvore, ela achou a árvore linda. E, deixa eu ver se é esse versículo. Era boa. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então, assim, o diabo lançou a semente
Quando ela pensou naquela possibilidade de ser igual a Deus, que ela olhou para a árvore e ela, meu Deus, que árvore linda, esse fruto deve ser maravilhoso. Pronto. Aí o desejo entrou e ela comeu, né? Não buscou conselho. A gente não sabe se Adão estava perto, se Adão não estava, né? A gente não sabe qual foi a postura dele, se ele foi omisso, a gente não sabe. Ou se ele estava longe e ela conseguiu convencer ele, né? Porque a gente sabe que a mulher tem um poder de persuasão. Tem homens. Mulher, quando quer alguma coisa... Ainda bem que a gente é mulher convertida, que a gente só quer coisa boa. Mas o homem bem sabe, quando a mulher quer uma coisa, né? Tem muitas estratégias. Então, assim, eu acho que é da mulher isso. E talvez por isso que o diabo escolheu a mulher. Acho que ele percebeu esse ponto da mulher também. O poder que ela tem de convencimento, o poder que ela tinha com Adão. Talvez foi nisso também que ele se apegou para ir até ela. Então, nós temos este poder de convencimento, mas nós vamos usar esse poder para o bem. Amém? Como mulheres de Deus, nós vamos ser instrumentos do Senhor. Porque a gente vê o poder que a mulher tem. Olha aí Dalila com Sansão. Sansão tinha um segredo, que era o segredo da força dele. Ele não podia dizer para ninguém. Era um segredo de infância. E Dalila tanto que insistiu, até que ele contou. Abriu o segredo dele todo e acabou morrendo. Então a gente vê o poder que a mulher tem. Mas nós somos mulheres de Deus. E o nosso poder de convencimento é para que os nossos maridos se convertam. É para que os nossos maridos sejam homens de Deus. Amém, maridos? Vocês são abençoados que tem uma mulher de Deus ao seu lado. Ô, glória! Então, amados, só para a gente encerrar aqui... Eu só queria falar isso, que esse pecado de Adão e Eva trouxe um desvirtuamento desse padrão de Deus. Então, o padrão de Deus era que homem e mulher vivessem em harmonia, vivendo sem reservas, sem segredo, sem confusão, né? Vivendo em paz. Só que com essa situação do pecado que entrou, foi preciso que houvesse o princípio da submissão, que é algo tão difícil de se falar, né? Muitas mulheres não aceitam, é muita polêmica. Só que eu entendo que o Senhor estabeleceu o princípio de submissão, sabe para quê? Para nos proteger. Vocês viram a impulsividade da mulher? Ela foi lá, comeu o fruto, né? Se deslumbrou com aquela proposta, ela comeu o fruto, foi lá convencer o marido. Pense como seria o mundo se a mulher ficasse assim, desarvorada, ninguém para prender ela, a mulher acelerada, ninguém para frear. Então, por amor, por proteção, Deus estabeleceu esse padrão de submissão, que a mulher deve se submeter ao marido. Só que é uma subserviência, é um padrão que a mulher tem que se submeter emudecidamente, vamos dizer assim, muda e calada, porque o marido é o que governa? Não, o propósito não foi esse. O propósito diz, aqui a palavra do Senhor diz, lá em Efésios, a missão do marido, que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher está em submissão a esse propósito de Deus para Adão. Então, a mulher, ela tem uma submissão, ela está trabalhando para essa missão do marido. O marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. E a mulher deve honrar o marido. Lá em Efésios fala sobre isso, eu acho tremenda essa palavra. Mulher precisa respeitar o marido. E homem ama a mulher como Cristo ama a igreja. Homem ama a mulher como se fosse a própria carne. Mas a mulher também precisa ajudar, né? Porque às vezes o homem também quer amar e a mulher... Misericórdia, Senhor! Sacudir. Então, assim, amados, existe esse princípio que a gente precisa se atentar. Assim como também a gente deve entender que a mulher também não pode estar se submetendo a um homem que é cruel, um homem que bate... A gente vai aceitar isso ou não? A gente não vive numa sociedade machista. A gente entende que homem e mulher têm direitos iguais e mulher não deve estar nesse papel de subserviência. Se existe violência doméstica, se existem situações que agridem a integridade da mulher como cidadã, como pessoa, precisa ser combatido. Mas existe um princípio que a gente precisa entender. Nós precisamos nos submeter aos nossos maridos como ao Senhor. Então a gente precisa servi-los, amá-los, não envergonhá-los, muitas vezes não expor publicamente, não gritar com o marido, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, mulheres. Domingo que vem o pastor vai estar falando para os homens, né? Ele também vai dar uma palavra importante, mas hoje é preciso que as mulheres entendam isso. Amém, amadas?
Nós somos mulheres de Deus, mulheres que temem ao Senhor. E o Senhor quer fazer grandes coisas. Agora nós precisamos voltar à nossa posição. Aquela posição lá do Éden. Uma mulher que entende que o Senhor, que Deus é o Senhor, é o Salvador, que é o centro do nosso coração. A gente não precisa mais ficar disputando com o homem quem é mais forte, quem pode mais. A gente vê uma inversão de valores. O diabo quer trabalhar na inversão de valores. A mulher que ganha mais, quer mandar dentro de casa, porque eu ganho mais, eu que tenho que decidir o que é que eu vou fazer com o dinheiro. Então, são padrões totalmente distorcidos daquilo que Deus tem para nós. Então, se você se colocar na posição que Deus tem para você, não é uma posição de subserviência, é uma posição de mulher que se valoriza, mulher que se ama, que tem uma autoestima elevada, amém? Uma autoestima saudável. Uma mulher que se cuida, que passa um batonzinho, que cuida do cabelo, que anda cheirosinha, amém? Isso também é importante, mulher, que toma banho, que se asseia. Isso é importante, mulher. Amém? Então receba aí a sua parte. Nós precisamos nos valorizar. Como é que o homem vai valorizar a gente se a gente não se valoriza? Às vezes a mulher quer se valorizar pela roupa, pelo corpo. Ela não é valorizada moralmente como deve ser, porque o homem não a valoriza dessa forma. E ela não se coloca nessa posição. Aí ela quer se valorizar pela exposição do corpo, de uma forma que não é agradável ao Senhor. O Senhor nos chamou como mulheres santas de Deus. A gente pode viver bonita, elegante, pode, mas a gente não precisa viver vulgar. Viver com roupas que despertam sentimentos nos homens que não é agradável, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também em relação às nossas vestimentas, em relação ao que a gente anda postando nas redes sociais, a forma como as pessoas veem o nosso corpo. A gente tem que ter cuidado, tem que ter zelo pelo nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, mulher, se você quer ser valorizada, se valorize. Você tem que ser reconhecida pela sua inteligência. Tem que ser reconhecida pelo seu caráter, pela sua postura de mulher firme, de mulher que sabe ensinar aos seus filhos o caminho. Porque a gente fica falando, os homens não têm caráter, homem não tem palavra, homem não respeita a mulher. Mas todo homem, pelo menos a maioria, é criado por mulher. Amém? Então você que tem seus filhos, você mulher, você precisa ensinar os padrões de Deus para o seu filho. Principalmente para quem é menino, para os meninos, para crescerem homens de caráter, homem que respeita a mulher. Amém? Então nós mulheres, temos esse poder nas mãos de educar essa geração que está vindo aí. Para que seja uma geração que respeite a mulher. Amém, queridos? Então eu só queria deixar para vocês aí Romanos 5:12. Jonatas, se conseguir colocar aí, projetar. Romanos 5:12, vamos ler aqui rapidinho. Falando sobre essa questão da imagem de Deus. Que o Senhor nos deu essa imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança é a parte imaterial do homem. É a imagem moral, é a imagem social, né? Tudo que diz respeito à inteligência, a conhecimento. O homem é relacional, o homem gosta de se relacionar com pessoas. Necessita se relacionar, por quê? Porque isso é imagem e semelhança de Deus. Deus é assim, por isso que nós somos assim. Então, Romanos 5:12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, com a atitude de Adão, a natureza do homem ali foi contaminada. Essa imagem e semelhança de Deus foi contaminada com o pecado. Só que não parou aí, porque Jesus fez uma obra de libertação. E está lá em Romanos 5:21. Vamos ver aí, Romanos 5:21, o que é que diz? As boas novas do Evangelho. Em Adão, a gente herdou essa herança de pecado. Mas em Jesus, a gente pode retornar ao paraíso. Você quer retornar ao paraíso? Você quer retornar à comunhão com Deus? Então está aí, Romanos 5:21. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, através de Jesus, amados, nós temos entrada. O acesso foi retornado.
E se você pensar assim, poxa, mas Deus acho que foi tão cruel, né? Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. É isso que o diabo quer plantar no coração da humanidade. Adão e Eva pecou e Deus expulsou. Mas se você for ler na palavra, Deus diz, por amor, por proteção, Deus disse, não é bom que eles fiquem no jardim, porque aqui tem o fruto, a árvore do fruto da vida. Se eles comerem, eles vão viver eternamente. Então imagine o sofrimento de Adão e Eva, se eles estivessem vivos até hoje, e eles vissem tanta miséria, tanta violência, tanta morte por culpa deles. Imagine se eles fossem eternos, todos nós fôssemos eternos. Então, por proteção, por graça e misericórdia, Deus reservou ali o paraíso para que não houvesse, eles não comessem desse fruto. Mas em toda a história até aqui, a gente vê o agir de Deus para que a gente pudesse retornar através de Jesus Cristo. Então, amados, eu quero dizer para vocês que em Jesus nós temos restauração. O Senhor quer que voltemos a desfrutar da presença dEle. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Como novas criaturas, com a nova natureza. Em Cristo, nós já não somos mais escravos. Nós somos livres. O Senhor nos faz livres. A palavra do Senhor diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Deus criou os meios, amado. Ainda que houvesse essa situação tão triste de pecado, mas Deus, na sua infinita bondade e criatividade, Ele criou os meios para que nós pudéssemos voltar de novo para Ele, através de Jesus Cristo. Deus quer que você volte ao princípio. Você pode fechar os olhos e pensar nisso? Deus quer que você volte ao princípio, a essa posição de imagem e semelhança de Deus. A mulher reconhecendo o seu valor, mulher se valorizando, mulher se amando. Ainda que você se sinta assim, que não é amada, ainda que você sinta que ninguém te ama, que você foi tão machucada, maltratada, talvez as palavras que você recebeu de pai, de mãe, de pessoas que você mais amava, foram as pessoas que mais te machucaram. Talvez você foi violentada, não sei o que você passou, mas o Senhor está dizendo hoje para você, mulher, que você tem valor, que você é preciosa. Deus quer restaurar a sua autoestima. Deus quer dizer que você é interessante para Ele, que Ele te ama, que Ele quer te usar. E você, homem, Deus quer que você seja um homem de caráter, um homem de honra, um homem que respeita a mulher, um homem que enxerga a mulher como criação, como presente desse Criador maravilhoso, um homem que respeita a sua mulher, ainda que ela tenha dificuldades, ainda que ela tenha defeitos, mas é a mulher que o Senhor te deu de presente, como uma mulher de Deus que ela é. E o Senhor te chama, homem, para que você possa cuidar da sua mulher, para que você possa cuidar e alimentar como se fosse a sua própria carne. E o Senhor te honra com isso. Você, mulher, como ajudadora, mulher que respeita o marido, marido que ama, que cuida, que ouve, marido que honra a mulher e que prefere a mulher ao invés de preferir muitas vezes amigos, deixar a família por conta de estar com amigos, por conta de estar em outros ambientes. Mas nós profetizamos como igreja, casamentos aqui restaurados, casamentos abençoados, e os nossos jovens, as nossas jovens que ainda não se casaram, as nossas crianças, adolescentes, vai ser uma geração de casamentos abençoados, aqueles que vão marcar esse propósito de Deus, vivendo um novo tempo, esse tempo de restauração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essa sociedade tão cruel, onde há tanta morte, violência, Senhor, tudo fruto do pecado, Pai. Quantas mulheres estão sendo espancadas, quantas mulheres estão sendo mortas, e nós como igreja sentimos isso. Nós como igreja choramos e sofremos, Senhor, com essa situação que nós estamos vendo na sociedade. Nós queremos ser tua boca, nós queremos ser propagadores, Senhor, dessa verdade, que é possível sim retornarmos para Ti. É possível, Senhor, restaurar os papéis, restaurar o papel da mulher, restaurar o papel do homem. Senhor, nós queremos Te dar o Teu reino e o Teu governo nessa terra. O Senhor deu este reino e este governo ao homem, mas nós agora
queremos devolver para Ti, porque o homem deu o reino, deu essa autoridade para o diabo. Quando Adão e Eva comeram aquele fruto, eles deram o governo e a autoridade que eles receberam de Ti, eles deram para o diabo. Mas nós, como servos do Senhor, como filhos amados, nós declaramos que esta terra é Tua. Declaramos o Teu reino e o Teu governo nesta terra. Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como é feita no céu. Oramos por salvação. Maridos aqui que ainda não se converteram. Mulheres, Senhor, que estão longe, errantes. Mulheres, Senhor, que estão em rebeldia. Mulheres que estão fazendo coisas que não Te agradam. Nós pedimos ao Senhor, Pai, restaura todas as coisas em nosso meio. Deus, nós queremos desfrutar da Tua presença, como Adão e Eva desfrutavam no paraíso. Nós queremos desfrutar. Não queremos viver uma religião. Não queremos viver de domingo em domingo vindo para a igreja. Mas nós queremos, como Adão e Eva, que todos os dias tinha um encontro contigo. Nós queremos desfrutar dessa presença. Oh, Senhor, como é maravilhoso. Não existe lugar melhor. Deus, Tu sabes como eu amo a praia, como eu amo viajar, passear. Pode ter um lugar mais lindo nesse mundo, mas não tem lugar melhor do que estar na Tua presença. Não tem lugar melhor do que fechar a porta do quarto, se ajoelhar diante de Ti e derramar lágrimas. Oh, Deus, restaura isso nessa igreja. Deus, eu não aceito homens e mulheres que vivem na superficialidade. Deus, eu quero mulheres que choram e que clamam nas suas casas. Homens que choram, que dobram o joelho pela sua família.